Mais uma vez chegando até você, para juntos meditarmos na Bíblia, para juntos orarmos a Deus, para juntos vivermos momentos de unção, de alegria, de esperança, de fé, de vitória. Quero que você faça do Falando ao Coração o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus diariamente têm sempre algo novo para receber, desfrutar e compartilhar. Porque a vida cristã é assim, você busca e recebe. Você desfruta, mas você também compartilha. Porque se você for daqueles egoístas que pede, recebe e só desfruta, você deixa de ser um canal de bênçãos. E nesta vida, o propósito de Deus é que sejamos sempre bênçãos na vida de outras pessoas. Naquelas pessoas que vivem próximas a nós, naquelas pessoas que vivem mais distantes de nós, mas que nós possamos ser bênçãos na vida delas. Então veja, o Falando ao Coração procura ser um canal de bênçãos para que você possa receber, desfrutar destas bênçãos, mas também compartilhá-las. Quando você compartilha o link do programa, quando você fala do programa para alguém, quando você incentiva alguém a assistir o programa, você já está compartilhando bênçãos, porque estas pessoas nos assistindo vão ser abençoadas e você está cumprindo o papel. Mas diante de Deus, lendo a Bíblia, orando, nós estamos cada dia aprendendo de Deus. E aquilo que recebemos de graça em Deus, nós devemos compartilhar com outras pessoas também de graça. E vivendo isso de coração, nós seremos sempre abençoados e altamente recompensados por Deus. Porque quando você recebe a bênção e compartilha, você tem de um lado a gratidão de quem pôde alcançar a bênção através de você. E do outro lado, a alegria de Deus em você cumprir o seu papel. E aí você vive uma vida de paz entre as pessoas, uma vida de paz com Deus e, consequentemente, uma vida de paz consigo mesmo. Então, olha, durante o Falando ao Coração, seja através das orações, seja através da ministração da palavra, seja o momento que for, eu tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais na vida de todos vocês. Na segunda-feira, eu anunciei aqui o salmo de campanha da semana. Já são 969 semanas propondo as campanhas dos salmos. Como nessa nova temporada das campanhas dos salmos, você tem que ler o salmo uma vez por dia durante 7 dias, eu recomendo você que queira fazer a campanha, que não pôde começar na segunda-feira, nem ontem, terça-feira, mas pode começar hoje, quarta. Então você leia 2 vezes hoje, quarta, 2 vezes amanhã, quinta, e depois, uma vez na sexta, uma vez no sábado, uma vez no domingo. Aí você leu as 7 vezes. Leia meditando, leia alimentando, degustando, tomando gosto pela palavra, leia recebendo as bênçãos e deixa Deus agir de maneira poderosa e de maneira especial na vida de todos vocês. Então veja, nós temos esta preocupação, que você que nos acompanha no Falando ao Coração possa ser sempre e poderosamente abençoado por Deus. Faça a campanha deste salmo, Salmo 7, e se você, inclusive eu recomendo que você assista o programa de segunda-feira, quando eu fiz uma leitura do Salmo de número 7, do 1 ao 17, são 17 versículos, eu comentei cada grupo de versículos e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você assistir. Então, olha, minha recomendação, faça a campanha desta semana, nesta modalidade que eu te apresentei, assista o programa de segunda-feira para você entender melhor o Salmo 17 e deixa Deus agir, deixa Deus operar e manifestar bênçãos na vida de cada um de vocês. Durante o programa eu faço 2 orações. Durante o programa eu ministro uma palavra bíblica. Durante o programa eu procuro conduzir vocês a chegarem mais perto de Deus, conhecendo mais a Deus, confiando com mais intensidade nele e vivendo estas bênçãos que são gloriosas e preciosas na nossa vida.
A primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida dos que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Você entende que um programa desse que está rodando em 2 televisões, um programa desse que tem todo um processo de produção, estúdio, funcionários e tudo mais, você sabe que tem um custo alto. Se não fossem pessoas como você que me ajudam, eu já teria parado com este trabalho há muito tempo. Mas eu peço sempre a Deus, recompensa cada pessoa que contribui. E abençoa de maneira especial estas pessoas. E toca nos corações de todos os que conhecem o programa para que venham também me ajudar. E aí nós vamos juntos fazendo esta obra, sabendo que é uma obra de grande valor, de grande importância. E graças a Deus que nós estamos comemorando neste ano 20 anos de programa, diariamente abençoando vidas pelo mundo afora. Isso tudo graças à bondade de Deus e graças às contribuições de vocês que têm aberto os corações para nos ajudar. Se você ainda não é um evangelista associado, entre em contato conosco e diga como os demais. Eu também quero ajudar e Deus vai te recompensar poderosamente. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim. Diariamente as pessoas ligam, passam mensagens, pedindo para orar por esse, por aquele, pedindo orar para si próprio, e tem sido o trabalho assim. Eu oro aqui no programa, mas tenho também orações na igreja, onde as pessoas apresentam os nomes diante de Deus. Então eu conto com o apoio de todos vocês, para que juntos nós possamos viver esta obra de fé, esta obra evangelística, esta obra missionária. E Deus há de nos honrar. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o fixo, outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, então manda mensagem por escrito pelo WhatsApp. E nesta mensagem você pode compartilhar um testemunho, você pode tornar-se um evangelista associado, você pode colocar o seu nome no altar da intercessão. É aquilo que você tem interesse de falar conosco, está aberto o canal. Caso você não tenha o WhatsApp, então liga no fixo, no horário de funcionamento normal da igreja, e alguém vai te atender e você pode fazer tudo isso que eu citei. Então eu conto com o apoio de todos vocês para juntos vivermos esta obra maravilhosa que é a obra de Deus. Para mim é um privilégio poder estar com vocês. E aqueles que me ajudam aqui, o pastor Welton fazendo 2 programas, o pastor Fábio fazendo um programa, eu estou atualmente fazendo somente 2 programas na semana. Durante muitos anos eu fiz sozinho 5 programas na semana, teve um tempo que eu fazia o programa ao vivo, aí eu levantava de madrugada para chegar no horário certo na televisão, e depois com o tempo a gente foi mudando e hoje nós estamos nessa estrutura que continua com o mesmo propósito, ser bênção na vida de cada pessoa. Você tem sido abençoado através do Falando ao Coração? Então, glória a Deus por este Deus que abençoa e por você que tem dado espaço para que Deus possa operar de maneira especial na vida. Eu quero ler aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm me ajudar a fazer esta obra. Passa a somar comigo neste trabalho importante de pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Tenho aqui os nomes de Hélio Alves Gomes, de Goiânia, Lázara de Fátima Vieira, de Bonfinópolis, Goiás, Luzani Francisco Cesário, de Goiânia, Maria Madalena Barbosa, de Itumbiara, e Maria Paulo da Silva, de Natal, Rio Grande do Norte. A Maria Paulo já acompanha o Falando ao Coração muitos anos e ela está renovando o seu compromisso de contribuir com esta obra de fé, com esta obra evangelística, com esta obra maravilhosa que é a obra de Deus. Eu agradeço a todos vocês que vêm somando comigo neste trabalho. E quero orar agora pedindo a bênção da recompensa na vida de cada um de vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, te dou graças por estas pessoas que têm sido parceiros importantes nesta obra,
de pregação e ministração das tuas bênçãos. Que o Senhor possa recompensá-las de maneira poderosa, que elas possam desfrutar de um tempo de prosperidade, de um tempo de vitória e sempre, sempre, ó Pai, ver a tua boa mão conduzindo para que os seus projetos sejam realizados e vitoriosos, para que os seus sonhos sejam cumpridos e que tudo aquilo que fizer na tua obra receba de ti a recompensa. Pai, abençoa estas pessoas, no nome de Jesus eu te peço, amém e graças a Deus. Quero convidar você para hoje à noite, 7h30 da noite, estar conosco aqui na Betel, de preferência presencialmente, para cultuarmos a Deus juntos com muita alegria. Caso você mora longe, mora em outra cidade, outro estado, outro país, seja onde for, aí você entra no YouTube, procura lá Falando ao Coração, sintoniza e deixa Deus agir, operar, manifestar e realizar obras portentosas e maravilhosas na vida de todos vocês. Saiba você, assistir o Falando ao Coração, você já é abençoado. E o Falando ao Coração dura meia hora. Imagina um culto que dura 1h30, 2 horas. Você será muito mais abençoado. Então, conto com a presença de vocês aqui na Betel para juntos vivemos esta obra tão importante e tão maravilhosa que é a obra de Deus. Quero ler com você no programa de hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24, versículos 5 e 6, que diz assim: E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. Eu estou aqui diante de uma narrativa importante que registra um dos fatos mais marcantes do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Veja que lá em João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo resume o plano, o macroplano de Deus a favor de todos nós. Em poucas palavras, apresenta um plano eterno, glorioso, poderoso, abrangente e maravilhoso, um grande plano. O amor de Deus é que levou seu Filho Jesus deixar os céus, tomar a forma humana, porque Jesus, como Deus, tem pai, mas não tem mãe, mas Jesus, como homem, tem mãe, mas não tem pai. Então nós precisamos entender que este Jesus veio à Terra para que ele pudesse se identificar com a raça humana, se identificar com o ser humano. Se você observar, durante toda a história da humanidade, Deus sempre abriu portas para que as pessoas pudessem passar por elas. Portas em que elas pudessem viver uma vida melhor, portas para que elas pudessem viver uma vida de paz, portas para que elas pudessem desfrutar de comunhão entre as pessoas, mas infelizmente a dureza do coração humano não permitiu que estas pessoas pudessem alcançar estas bênçãos. Então, o que Deus fez? Ele disse: olha, o ser humano é de uma natureza má, uma natureza pecaminosa. Carrega a marca do pecado em tudo que vê, em tudo que faz. Então não adianta eu querer usar alguém que possa resolver esse problema da humanidade, eu preciso mandar alguém diferente. E aí a maneira encontrada por Deus foi essa, de mandar o seu Filho se encarnar como um ser humano, para que ele pudesse viver como os homens vivem, como as pessoas humanas vivem, e cumprir um propósito para que ele, no final de tudo, ele pudesse pagar o preço
o preço que estava sendo cobrado dessas pessoas que, por causa do pecado, se tornaram escravas. A escravidão do pecado é a pior escravidão que possa existir. Porque a escravidão do ser humano, já tão propalada em tempos históricos passados, ela acabava com o corpo, ela destruía o corpo, mas tirava a liberdade, uma série de outras coisas, mas não podia alcançar a alma. Agora, o pecado, esse pecado da escravidão, a escravidão do pecado, ela tira a alma, afasta a alma de Deus. E você sabe que o corpo esse um dia vai morrer, um dia vai ser comido pela terra, mas a alma, essa nunca morre. Então, Deus não queria simplesmente salvar o ser humano no corpo, ele queria salvá-lo em tudo, corpo, alma e espírito, porque o ser humano é o único ser portador dessas três coisas. A teologia chama de um ser tripartite. Ele tem corpo, tem alma e tem espírito. O corpo morre, mas a alma e espírito não morrem. Então era necessário fazer um trabalho especial. E Deus manda o seu Filho, morre na cruz, ali ele derrama o seu sangue. O sangue de Jesus é a moeda capaz de resgatar a alma humana que estava vivendo na escravidão do pecado. Veja, todo o dinheiro do mundo não é o suficiente para adquirir a salvação. Toda a influência humana não é suficiente para resgatar o ser humano da escravidão do pecado. Só o sangue de Jesus pode lavar a nossa alma, que estava marcada pela nódoa do pecado, pela mancha do pecado. Ela vem como um detergente, limpa tudo, lava tudo, e a pessoa que aceita Jesus, depois de lavado no sangue do Cordeiro, é transformado numa nova criatura, deixa de ser simplesmente criatura para ser um filho de Deus e desfrutar assim das bênçãos preciosas que vêm de Deus na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, lá no João 3,16, repetindo o texto que eu já citei, está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a salvação, que conduz à vida eterna, é de graça, porque é um presente de Deus para todos nós. Aqui neste texto que eu li com vocês, de Lucas 24, é um relato sobre o que aconteceu com Jesus depois de morto na cruz, depois que o seu corpo foi tirado da cruz por Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos era um príncipe influente no mundo religioso da época, Nicodemos era um senador da república, e eles foram até Pilatos pedir o corpo de Jesus, tiraram o corpo da cruz e sepultaram este corpo numa sepultura que era do próprio José de Arimateia, que ele tinha cravado numa rocha para si próprio, mas ele emprestou aquilo para Jesus passar ali um final de semana. E aí Jesus está sepultado na sexta-feira, isso aconteceu, então termina a sexta-feira, o primeiro dia, passa o sábado, o segundo dia. No sábado os judeus se resguardavam, se recolhiam dentro das suas casas, não faziam nenhuma atividade, era uma cultura deles. E agora chega o domingo, e logo pela manhã, o dia ainda meio embuscado, começando a clarear, algumas mulheres saem de casa com alguns aromas preparados, por certo, algumas flores preparadas para ir lá enfeitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegam lá, o túmulo está aberto. Veja, violação de túmulo é crime. Mas naquela hora o túmulo estava aberto, não que alguém tenha violado o crime, ou violado o túmulo, cometido um crime, mas porque naquele túmulo já não tinha mais o Jesus que foi sepultado lá, porque ele ressuscitou para que pudesse dizer diante das pessoas que todo o poder estava com ele no céu e na terra. Veja, Jesus venceu a morte. Ao vencer a morte, ele já tinha também vencido o diabo, vencido o inferno, porque até então aqueles que morriam, eles não tinham salvação. Mas hoje, depois de que Jesus
cumpriu a sua tarefa importante de resgate da alma humana, resgatando esta alma da escravidão do pecado, pagando a moeda que foi o seu próprio sangue derramado na cruz, cada pessoa pode desfrutar do direito da eternidade com Deus, do direito de, vencendo sua existência aqui, possa morar nos céus com o Senhor. Mas veja que, no versículo que fala do presente de Deus, diz todo aquele que crê. Aí é que faz a diferença. Porque para que nós possamos desfrutar da eternidade com Deus, para que nós possamos tomar posse da celestialidade na nossa vida, para que nós possamos desfrutar de uma vida eterna no céu, nós temos que crer em Jesus. Essa é a condição. A única condição exigida por Deus é essa, é crer. Mas não é simplesmente crer, como alguns dizem, não, eu creio que Jesus veio ao mundo, eu creio que Jesus foi um mártir, eu creio que Jesus foi um ícone, eu creio que Jesus foi um personagem importante, influenciou o mundo, eu creio. Não, mas não é só isso, não, isso aí é muito pouco, isso é pouquíssimo. Nós precisamos de aprofundar essa crença. Crer significa confiar. Tanto é que você, olhando para a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento não tem a palavra crer, não tem o verbo crer, só tem o verbo confiar. Quando você chega no Novo Testamento, tem o crer. Esse crer, portanto, ele é um crer que soma crer com confiar. Você crê e confia. Não adianta crer, mas não confiar. Então nós precisamos entender que na vida com Deus nós temos que crer e também confiar. São duas coisas que se juntam para que nós possamos desfrutar da bênção divina. Porque só o crer, como alguns dizem, eu creio nisso, creio assim, não é o suficiente. Você tem que crer e confiar. Deixa eu contar uma história interessante para você, para ilustrar isso. Um certo homem foi fazer um espetáculo nas cachoeiras de Niágara, e lá era costume as pessoas atravessarem num cabo de um lado para o outro, fazendo um espetáculo que alegrava as pessoas, milhões de pessoas ali. Um dia chegou um homem com um carrinho de mão, subiu aquele lugar onde estava o cabo, e ele pegou aquele carrinho de mão, entrou e atravessou, caminhando sobre o cabo, com o carrinho até chegar do outro lado. O povo aplaudiu efusivamente e tal. E aí quando ele chegou do outro lado, ele pediu um microfone e perguntou para a multidão: quantos de vocês creem que eu posso voltar como eu atravessei as cataratas do Niágara, eu posso voltar no cabo levando o carrinho? Todo mundo, eu creio, muito bem, bateu palma. Quantos querem que eu faça isso? Tá. Então vocês creem que eu posso atravessar de volta? Cremos. Então vou chamar um de vocês para vir aqui, assentar dentro do carrinho, e eu vou atravessar as cataratas, empurrando o carrinho com um de vocês dentro. Não apareceu nenhuma pessoa. Ou seja, todos criam que aquele homem poderia fazer aquela façanha de atravessar aquelas cataratas naquele cabo, empurrando aquele carrinho. Mas ninguém confiava de entrar no carrinho para atravessar. Então tem muita gente assim, crê em Deus, mas não confia. Crê que Deus existe, mas não confia. Crê que Deus é Senhor, mas não confia. Crê que Deus ama, mas não confia. Então não adianta, nós temos que crer e confiar. O confiar é entregar-se nas mãos dele, é aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário, confessando como seu Salvador e crer que ele pode levá-lo ao céu. Não adianta você só crer, você tem que confiar que ele pode te conduzir pelos caminhos da eternidade e você possa desfrutar da celestialidade com Deus. Então veja, as mulheres chegaram no túmulo e encontraram o túmulo aberto e Jesus já não estava mais lá. E dois varões, que são dois anjos, chegaram para as mulheres e perguntaram: por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Já era a proclamação da notícia da ressurreição, buscando o vivo entre os mortos. Veja, tem muitas pessoas que estão vivendo hoje, buscando pessoas mortas, deuses mortos. Porque todas as vezes que você busca a parte espiritual em alguém que
seja morto ou vivo, você está buscando alguém que não pode. Só Jesus salva. A Bíblia chega a dizer, nenhum nome é dado entre os homens, não tanto no céu como na terra, pelo qual possamos ser salvos, possamos ser abençoados. Então, nós precisamos de crer e confiar em Jesus. E Jesus ressuscitou. Aí, aqueles varões estão ali diante daquele fato, mostrando para aquelas mulheres, e eles fazem aquelas mulheres lembrarem das palavras de Jesus que disse. Lembra quando ele disse que ressuscitaria? Aí elas lembraram. Imediatamente, elas saem ao encontro dos discípulos, dos apóstolos, para comunicar que Jesus tinha ressuscitado. E elas chegam lá. Quando elas chegam, conta para os apóstolos, Jesus ressuscitou, ou seja, vá até os 11. Por que não eram 12 agora? Porque um desviou, e Deus não conta com desviado, não. Tem muita gente que afastou da igreja, desviou dos caminhos do Senhor, e está, não, Deus tem misericórdia de mim. Não, Deus não conta com desviado. Deus conta com quem tem compromisso com Ele. Se você é uma pessoa desviada do Evangelho, o meu conselho para você de amigo é, volta agora para Jesus, para servir a Ele com alegria. Então, quando Jesus manda, aqui a palavra manda procurar os 11, porque já não contava mais com aquele que desviou. E aí elas contam e Pedro deixa tudo ali e corre no sepulcro para confirmar. Nós, na vida espiritual, é assim, nós temos a oportunidade de conferir, de confirmar, porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a palavra revelada de Deus para os nossos corações. Viva uma vida cristã ativa, viva uma vida cristã abençoada, viva uma vida cristã frutífera, tendo a Bíblia como regra de fé, confiando plenamente no Senhor e desfrutando de um tempo de paz, de alegria e de grandes bênçãos. Quero agora orar com todos vocês. Vou aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção poderosa de Deus na vida de cada um. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, na autoridade, no poder, na unção, na virtude do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, eu clamo agora por bênçãos na vida de todas estas pessoas que oram comigo. Também bênçãos na vida de todas as pessoas que estão sendo apresentadas diante do Senhor neste altar. Alcança, Senhor, cada pessoa onde está e manifesta na vida delas o teu poder, a tua graça, a tua virtude, a tua unção. Que neste instante milagres sejam liberados para todas essas pessoas. Vitórias sejam concedidas ao Pai na vida de cada uma delas. Pai, sê com cada um a cada dia, no nome de Jesus eu te peço, amém e graças a Deus. Final de programa, um abraço ungido para vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.